Planejamento urbano sustentável das cidades. Práticas urbanas sustentáveis. Olá, alunos! Muito se fala do papel do cidadão e das cidades na preservação ambiental. Se fala que a indústria, a sociedade, o governo, as atividades econômicas precisam trabalhar em conjunto para o processo de sustentabilidade urbana. Mas como fazer isso? Como alcançar esse grau de conscientização e como fazer que todos esses atores trabalhem juntos? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar a ideia de práticas sustentáveis. E essa será a meta dessa aula, falar de práticas sustentáveis para atingir a sustentabilidade urbana. Primeira coisa que nós temos que entender é que quando nós falamos de sustentabilidade urbana e como alcançar essa sustentabilidade, nós falamos de dimensões. Isto é, ela precisa ser trabalhada frente a alguns fatores. Então, olha só. Nós temos a dimensão ecológica, social, institucional, política, ambiental, demográfica e cultural. Então, nós vamos trabalhar cada uma delas em separado. Então, acompanhe comigo. A questão ecológica. Base física do processo de crescimento tem como objetivo a conservação e o uso racional do estoque de recursos naturais incorporadas às atividades produtivas. Isto é, uma dimensão ecológica. Não é que nós não vamos usar os recursos naturais. Sim, podemos usar, porém de forma racional, garantindo que o uso que nós fazemos hoje não compromete a utilização das gerações futuras, ok? Segundo pilar, o pilar demográfico, revela os limites da capacidade de suporte de determinado território e de sua base de recursos e implica cotejar os cenários ou as tendências de crescimento econômico com as taxas demográficas, sua composição etária e os contingentes de população economicamente ativos esperados. Quando se fala de sustentabilidade, também diz quanto que um bairro pode receber de pessoas, quanto que uma cidade comporta, como que uma cidade vai pensar a dinâmica de mobilidade sem pensar na sustentabilidade demográfica. Isto é, será que uma cidade ela pode colocar 50 milhões de pessoas? Será que um bairro pode trabalhar com excesso de gente, com contingente exagerado? Não, existe um limite, né? E a sustentabilidade demográfica busca entender qual é esse limite. Então, uma das dimensões que se trabalha quando se fala em sustentabilidade é também a questão demográfica. Entender qual a capacidade de população que nós podemos ter em determinado espaço. Continuando. A questão cultural. A necessidade de manter a diversidade de culturas, valores e práticas existentes no planeta, no país ou em uma região e que integra ao longo do tempo as identidades dos povos. A questão cultural é importante. Então, não se pode, por exemplo, onde tem uma tribo indígena, movimentar essa tribo sem preservar a sua cultura. Tem que tomar um certo cuidado porque existem povos, existem regiões, existem áreas da cidade que têm valor cultural, têm valor histórico e por isso precisam ser preservados para as próximas gerações. Questão social. Objetiva promover a melhoria da qualidade de vida e reduzir os níveis de exclusão social por meio de políticas de justiça redistributiva. Uma cidade não pode ser sustentável se você tem muitas pessoas desempregadas, se você tem muitas pessoas que estão na faixa de pobreza. Precisa ser uma cidade justa, uma cidade sustentável, uma cidade equilibrada, uma cidade que redistribui, onde todos são incluídos no dia a dia da cidade. Políticas de inclusão, políticas que tratem, que façam essas pessoas serem integradas ao processo urbano, fazem parte da sustentabilidade urbana. Também a questão política trata da construção da cidadania plena dos indivíduos
por meio dos fortalecimentos dos mecanismos democráticos e também da formulação e de implementação das políticas públicas em escala global. Diz respeito ainda ao governo, à governabilidade nas escalas local, nacional e global. Uma cidade sustentável vai ser uma cidade onde tanto o governo tem sustentabilidade para governar, como as pessoas que moram podem também se sustentar no Estado e nas políticas que eles fazem. Por quê? Porque as pessoas participam, as pessoas têm acesso, as pessoas fazem parte da dinâmica política da cidade. Questão institucional. Necessidade de criar e fortalecer engenharias institucionais e instituições cujo desenho e aparato já levem em conta critérios de sustentabilidade. Por exemplo, como que uma cidade vai trabalhar com a questão ambiental se ela não tem uma secretaria do meio ambiente, se ela não tem um departamento de meio ambiente, não tem um conselho de meio ambiente para ouvir a sociedade? Precisa organizar-se institucionalmente e esse é o papel também da sustentabilidade. Mas quando nós olhamos para todas essas dimensões, nós falamos, e a sociedade? E as empresas? E a dinâmica econômica? Como que participa desse modelo? E aí entram as práticas sustentáveis, que são ações tomadas de forma consciente para melhorar a dinâmica da cidade. Então, acompanhe comigo. Construções sustentáveis, revitalização de espaços urbanos, urbanização de assentamentos precários, são formas de preservar o espaço natural. Então, ao invés de eu construir um outro espaço, deslocar as pessoas, porque as pessoas moram de forma precária, o que será feito é a revitalização, a urbanização. Ou se urbaniza o espaço e leva para aquele espaço uma habitação melhor, um saneamento melhor, leva a coleta de lixo, tratamento de esgoto, abastecimento de água, ou revitaliza-se o espaço. Muitas vezes um espaço precisa ser revitalizado, um espaço precisa ser ajustado, precisa melhorar as ruas, melhorar o acesso. De certa forma, quando se fazem essas políticas, o que está se fazendo é preservando o espaço natural. Com base na autonomia dos municípios em estabelecer políticas públicas, os municípios brasileiros passaram a adotar também práticas urbanas sustentáveis. Os municípios têm autonomia, tanto administrativa quanto orçamentária, para implementar ações que preservem o meio ambiente. Então nós trouxemos aqui dois exemplos para vocês. Exemplo 1. O exemplo da cidade de Curitiba, que trouxe soluções urbanísticas inovadoras e sustentáveis, preservação ambiental por meio da interação dos equipamentos urbanos com o meio ambiente. Então, na imagem, nós temos o teatro chamado Ópera de Arame, onde esse teatro, na sua construção, ele não foi preciso ser colocado derrubando árvores, tirando a mata que estava ali, mas ele foi incluído num espaço para que a natureza fosse incorporada ao teatro. Então, se fosse há muitos anos atrás, teríamos derrubado toda essa área verde e construído o teatro. Hoje não, o teatro é incorporada a ponte para que as águas sejam preservadas e, dessa forma, uma solução urbanística e uma prática urbana sustentável. Um segundo exemplo é o exemplo da cidade de São Paulo, com a instituição e ampliação do conjunto de ciclovias para incentivar o uso da bicicleta. Foi implantada a ciclovia para que as pessoas pudessem utilizar a bicicleta, pois não adiantava apenas a prefeitura falar da política ou incentivar a política. Ela tem que dar meios para que as pessoas utilizem-se da política. Isto é, como que eu vou utilizar a política de mobilidade pela bicicleta se não tem ciclovia? E aí a prefeitura construiu ciclovias para que as pessoas pudessem utilizar então a bicicleta de uma forma mais sustentável como transporte. Concluímos então. Primeiro, falamos das dimensões da sustentabilidade urbana, falamos que a sustentabilidade ela precisa atender uma gama de dimensões para que ela seja efetivada. Falamos de práticas urbanas sustentáveis, como
construção sustentável, revitalização de espaços urbanos, reassentamentos e ajustes e urbanização de assentamentos precários, de moradias precárias, e falamos também de alguns exemplos de práticas de municípios brasileiros que já estão trazendo práticas urbanas sustentáveis, agregando a questão do desenvolvimento urbano com a prática ambiental. Ok? Desejo a você bons estudos.